Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um programa sobre as marcas e a memória que os livros nos deixam ao longo dos anos. O convidado desta semana é Miguel Miranda, portuense de Gema, nascido em 1956, é médico de profissão. Começou a publicar em 1992 e tem 20 livros na sua bibliografia. Em 1996 ganhou o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco pelo livro Contos à Moda do Porto. Além de participações em muitas antologias e coletâneas de ficção breve, está traduzido em italiano e francês. No ano de 2002, recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Cultural e Científico do município de Vila Nova de Gaia, onde reside e nos recebeu para esta conversa. Olá, Miguel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Ainda por cima em casa. A jogar em casa. A jogar em casa. Nós aqui no Porto, quando jogamos em casa, derretemos. E é para ganhar. Vamos começar pela tua primeira escolha, um clássico da literatura policial, que é o teu género, não é? Um dos géneros. Exato, um dos teus géneros. Estamos a falar de Crime no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Sim. Foi uma leitura de juventude? Sim, de juventude, muito de juventude. Foi. Porque eu comecei a ler aos 4 anos de idade, porque eu morava em Montalegre, porque o meu pai era engenheiro e esteve na construção daquelas barragens do Cabo, do Paradela, Salomão, de Caniçada. E o tempo que eu estive mais foi no Alto Rabagão até aos 9 anos, hoje chamada Alto Rabagão, mas era a barragem de Pisões. E na altura não havia nada, as primeiras edições da televisão começaram, o pai tinha 1 ano ou 2, em que o que mais me lembro era do interlúdio com o Moinho e o Gato e o Novelo, e eram só umas horas limitadas, retomamos a emissão dentro de minutos e a mira técnica, e depois vinham todas as semanas livros de Braga na Carreira, embrulhados em papel pardo, e meu pai não havia nada para fazer, ensinou-nos a jogar xadrez a mim e ao meu irmão e a ler aos 4 anos de idade, e entrei na escola 1 ano antes, porque já sabia ler, entrei aos 5 anos e não aos 6. Então, o que é que eu lia? Eu lia umas bandas desenhadas do Zorro e lia policiais. Comecei a ler a coleção Vampiro, eu li mais de 200 policiais, desde 5, 6, 7, 8 anos, e sempre gostei do género. Depois abandonei, mais tarde recuperei. E, de facto, a Agatha Christie, na versão Hercule Poirot, eram os livros que eu gostava. E este Crime no Expresso do Oriente é um crime muito interessante, é um livro muito interessante. Para já, basta dizer que parte de Alepo. Exato. Que é muito interessante. Parte da Síria, hoje que toda a gente pensa Alepo, uma cidade destruída. Na altura eram sítios belos, mágicos. Eram sítios cosmopolita. É um baluarte cultural. Exato. Não é? E parte da Síria, e depois em Istambul apanham o Expresso do Oriente em direção a Paris, e o comboio fica bloqueado pela neve e vai-se passar um crime a um americano detestável, e por acaso aquele comboio está extraordinariamente cheio para a época, ninguém ia naquele comboio, ia naquela altura. E toda a gente tinha alguma relação de ódio com essa personagem que vai ser assassinada. Depois há uma série de pistas, há desde uma mulher e um kimono vermelho, e toda a construção. Primeiro, o retrato das personagens, que é um retrato da burguesia da época, e a caracterização psicológica é muito interessante. E um crime no meio dos Balcãs, no meio da neve, em que Hercule Poirot tem que raciocinar e descobrir, e depois acaba por descobrir que foram todos implicados, todos foram lá dar uma facadinha. É uma frase bem portuguesa, fomos lá dar uma facadinha, mas neste caso eram mesmo a sério. As pistas apontavam em diversas direções e estavam todas corretas, todos foram os criminosos. E pronto, dos policiais todos, havia muitos outros que eu gostava, mas esse sempre ficou na minha memória e representa memórias de infância, representa a minha introdução à leitura, a minha introdução no género, que ainda hoje pratico policial. É um livro ao qual tu depois regressaste mais tarde, ou seja, enquanto adulto ou Não. jovem, nunca mais voltaste? Ficou Não, na não há memória tempo, há tantos outros livros para ler, nós não temos tempo para escrever e para ler tudo o que aparece, não é? Sim. E portanto há tanta coisa, e eu não reli o livro, e
conto agora de memória, lido aos 5, 6, 7, 8 anos, não é? Porque sempre ficaram sempre esses pormenores. Já não me lembro bem do nome das personagens, nem de outras passagens, mas sempre ficou a ideia assim, bem construída. O crime realmente. Estávamos aqui à procura qual era o autor, os pistas apontavam para aqui, para lá e eram todos. E eram todas. Foi o primeiro género que tu leste assim... Sim, grande foi. Sério? Policial e ficção científica. Havia Argonauta, que era ficção científica, eu lia muito Isaac Asimov também. E pronto, sempre Mas gostei. nunca praticaste ficção científica? Não. Ficção científica não. Embora algum surrealismo eu gosto, e isso aí já vai aparecer, por exemplo, no próximo livro que vamos falar. Sim. Mas o policial, o tipo de policiais que tu fazes não são bem da Agatha Christie. Não. Mas tu alargaste. Não, porque há vários personagens como investigadores e o investigador que eu utilizo não é propriamente uma personagem da Agatha Christie, vai ver a outros. Aliás, eu penso que há sempre certos traços que vão coincidir com esta ou aquela forma de fazer, mas é muito diferente. E, portanto, é um investigador privado, não é nenhum polícia reformado, nem é nenhuma velhinha. Por exemplo, os livros da Miss Marple já não me cativavam nada. A velhinha investigadora para mim já não me... Província britânica. Exato. Agora, o que eu retenho da Agatha Christie é um bocado o mistério e a caracterização social das personagens, que isso é que me interessa no policial. O policial é uma forma de contar. Normalmente os livros policiais servem para eu contar uma realidade ou retratá-la ou discursar sobre ela, não é? E, portanto, é um género que eu, desde pequeno, acho alguma piada. É pena que não seja assim muito reconhecido cá, mas noutros países tem outra dimensão e é mais considerado. Pronto, eu tenho a facilidade e a felicidade de ter uma profissão que dá dinheiro, portanto posso escrever aquilo que me apetece, mesmo que não seja muito vendido. Não achas que o género também está a crescer em Portugal? Ultimamente tem-se visto vários policiais nos tops. Não. O movimento do policial nórdico, por exemplo. Não, há policiais, mas são importados. Não é? Policiais escritos por escritores portugueses, há poucos. Um bocado por culpa dos críticos literários e dos académicos. Toma lá. O cânone põe sempre essa literatura um pouco em segundo lugar. E, portanto, isso faz também um pouco os leitores. Os leitores em Portugal, há alguns que são leitores militantes, gostam, e há muitos blogs e pessoas que gostam. Os outros são leitores induzidos. Disseram-lhes que era bom, eles vão comprar, não é? Portanto, quando não passa na televisão, quando não se fala, isso leva a que realmente não tenha a mesma saída. Mas isso, cada um tem o livro que merece. Portanto, se as pessoas gostam de ler outras coisas menos boas, cada um tem os livros que merece. Exato. Passamos para a tua segunda escolha. Que é uma coisa boa. É uma coisa muito boa. E que, ao contrário dos romances policiais, sabemos, aliás, é o próprio morto que conta a história durante. É uma coisa que é fantástico, ainda por cima escrito já há muito tempo, eu não sei quando é que foi escrito, mas talvez no princípio do século XIX. Sim, século XX, não? Século XX, não é XIX, depois 1900 e tal, século XX. Mas e pouco. Sim, mas um livro com um humor, uma ironia, um surrealismo que realmente é fantástico. Eu sempre fiquei atraído pelo livro. Começa logo pelo morto a falar e dedica o livro ao verme que lhe há de roer o canastro, não é? E depois, ainda por cima... É absolutamente desarmante, começa a ler... E depois ele começa de trás para a frente, da morte, por aí fora. Depois, o livro foi publicado originalmente em episódios num jornal tipo folhetim, que é uma coisa espantosa. Como é que alguém, ainda por cima um livro daqueles desconexo, errático... Como é que alguém comprava o jornal para ler o folhetim e tinha algo, mesmo tendo o livro todo junto, é difícil ter uma noção de conjunto. E lendo assim aos bocadinhos, também realmente acho extraordinário ter sido publicado em folhetins. E depois é um livro de um surrealismo muito engraçado. Tem uma personagem fantástica que é o Quincas Borba,
que tem uma filosofia fantástica. Deixa-me só dizer que estamos a falar do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É verdade, começamos logo assim de penalti e não falamos do título. Mas não faz mal. Começa logo no título a minha atração pelo livro, porque Brás Cubas é uma personagem muito pouco falada. Aqui em Portugal praticamente é um desconhecido. E ele foi uma personagem muito importante da história. Era oriundo do Porto, foi o fundador da cidade de Santos, foi o fundador do primeiro Hospital das Américas, foi ouvidor do reino, foi cobrador de impostos, foi o primeiro garimpeiro do ouro do Brasil, e nada se sabe dele. E isso deu-me vontade de escrever um livro sobre Brás Cubas, embora este Brás Cubas não tenha nada a ver com o Brás Cubas do livro. Ele próprio, Machado de Assis, encarrega-se de explicar isso. Este não tem nada com o Capitão Mor, é outro Brás Cubas. Portanto, e o que tem a sua piada. Mais uma vez, até neste livro, Brás Cubas ficou esquecido e ignorado. Mas foi assim que tu chegaste até ao livro? Foi pelo Brás Cubas. E depois li o livro e fiquei doido pelo livro. Eu percebo o outro Brás Cubas era do Porto, fundou um hospital. Pronto, há aqui uma cena. Pronto, então imaginei que, como ninguém fala dele, e ora cobrador de impostos do reino, deve haver aí uma fortuna escondida do Brás Cubas e ninguém fala dele. E então, a teoria do Quincas Borba, do humanitismo, é fantástica. Eu recuperei-a no livro e agravei-a com outra teoria ainda pior. E pronto, e foi uma forma de eu regressar ou tentar levantar um bocadinho a personagem de Brás Cubas, mas fiquei fascinado com o livro, com a maneira de o construir. Então tem lá capítulos completamente surrealistas. Tem um capítulo que é o diálogo de Adão e Eva, em que dois personagens falam um com o outro, mas não dizem uma palavra. Reticências, ponto de interrogação. E ele responde, reticências, ponto de interrogação. Como é que alguém, num folhetim, percebe este grau de surrealismo? Ele deve-se ter fartado de divertir e de rir com os leitores. E ter recebido cartas a reclamar. Exato, e depois ainda ter fôlego para publicar. Depois daquele desastre em folhetim, como é que teve fôlego para publicar? E é um livro a escrita dele é espantosa. É espantosa. De ironia, e mesmo com um bom vocabulário, muito bem escrito. Podia-se pensar, um livro para a época, nós lemos livros do Aquilino e tal, e aquilo são impenetráveis, de riqueza de vocabulário excessiva para agora, para a nossa época, que agora já ninguém consegue escrever assim. Mas um indivíduo que escreve em português nessa altura e que escreve fluido, mas irónico, mas rico, e com uma personagem fantástica, que viaja até a Europa também, e tudo completamente doido. E depois tem estes diversos personagens, o Quincas Borba, que é completamente louco, é filósofo, e que me deu realmente vontade também de construir uma personagem com uma teoria ainda pior. Mas que tu construíste? Fala-nos um pouquinho disso. Isso é naquele livro, Todas as Cores do Vento, em que esse livro é fruto da minha viagem à Palestina, que eu tenho uma filha que vive e trabalha na Palestina em teatro, está lá há 8 anos, e quando nasceu a minha primeira neta eu fui lá visitá-la e fiquei assim um bocado impressionado com um local onde se foram criadas as 3 religiões monoteístas que existem, e há muitos pontos comuns, até se lermos o Alcorão e a Bíblia há coisas que são sequência umas das outras, com as mesmas personagens, com o Cristo, com Maria. Gabriel, e aquilo serve para dividir, não para unir. Então eu queria fazer um livro, mas não queria escrever, situar lá a ação, até porque está lá a minha filha, não tem interesse nenhum. Então situei a ação toda dentro de um prédio, numa cidade qualquer não nomeada, que depois se pode perceber que é o Porto, na medida em que há um Brás Cubas. Então há 5 personagens, que é um poeta ateu, uma mulher agnóstica, uma testemunha de Jeová, um árabe palestiniano, e um judeu ortodoxo e um gato. E o gato navega de andar em andar e é que sabe a história toda. E há o porteiro do prédio, que é a testemunha de Jeová, que é o Sr. Antolino Barreira, que está supostamente a fazer um ensaio sobre as memórias póstumas de Brás Cubas, e que depois, no leito da morte, porque ele tem que ser operado, mas como é testemunha de Jeová não vai aceitar uma transfusão, encarrega o poeta Herberto Brum, que é o último Brás Cubas, que é um descendente bastardo da linhagem de Brás Cubas, de lhe acabar o trabalho, que era um ensaio sobre este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E daí a vantagem deste livro é que, além do livro ser divertidíssimo e muito interessante de ler,
é uma literatura que gerou outra literatura, o que eu acho que também é interessante e que para mim é marcante. Lembro-me sempre deste livro, porque havia tantos livros que nós nos podíamos lembrar, podíamos falar, mas pronto, esse fico com uma relação especial com esse livro. Que também nasceu, de lá também nasceu outra coisa para Exatamente, ti, não é? exatamente. Deu várias literaturas e para ti ainda Para mim ainda me mais... deu origem a um livro e pronto, foi interessante. Passamos à tua terceira escolha, a impunidade do... Com um tom um bocadinho diferente, Completamente. mais sombrio, não é? Digamos assim. Eu para não escolher só livros do antigo, do antanho, Clássicos, não é? e clássicos, Quem sabe assim, se este um dia não virá a ser não virá a clássico. ser, que tem grandes possibilidades disso. É um livro do H.G. Dos livros Cancela. assim recentes, o livro Impunidade da H.G. Cancela foi dos livros que mais me impressionou ultimamente. Porque é um livro com uma força, uma dureza, uma frieza. Aliás, o nome do autor assim o indica, porque ele é H.G. Cancela e H.G. é o símbolo do Mercúrio. O Mercúrio é frio e pesado. E o livro é como o Mercúrio, frio e pesado. E o realmente muito próprio, duro. o próprio apelido cancela, não é? Ele está a Cancela. cancelar. Cancela os sentimentos e realmente É uma barreira, é tudo. é um livro que está muito bem escrito, mais uma vez, tem uma boa linguagem, e é um livro de uma dureza, fala sobre o incesto, mas fala das personagens de uma forma tão dura, uma violência subjacente ao texto, que há pessoas que realmente ficam muito incomodadas com o livro, mas eu achei o livro extraordinário. E acho que é um autor que é pouco falado, mais ou menos por causa dos críticos. Os críticos falam pouco. Os críticos não podem falar de tudo. Neste caso, no caso dos policiais, acho que é discutível. No caso deste, eu acho que ele merecia de facto mais atenção. Mas como é que te chegaste ao livro? Como é que o descobriste? Sim, porque nós temos um clube de leitura que se reúne ad hoc, agora estamos em poesia, andamos aí 2 anos a ler autores. Mas aqui no Porto? Sim, aqui. Em Gaia. E depois temos que fazer escolhas e tal, andamos a ver e tal, realmente. Alguém sugeriu? Realmente achamos extraordinário. E ele é um autor que não aparece em quase lado nenhum, e depois conhecido também, um indivíduo. Ele é professor aqui no Porto? Não, sim, ele é professor no Porto, mas Artes. mora em Coimbra. E ele até é um pouco inibido, não é assim, uma pessoa muito desenvolta, mas é um livro com muita força, que fala de problemas da atualidade e da vida real, mas de uma forma dura. Há quem compre livros que gostam de ter final feliz e para se divertirem e para ficarem bem dispostos. Este não é propriamente um livro para depois ficarmos bem dispostos, mas é um certo murro no estômago, mas que eu acho que é um livro extraordinário, fora da caixa, sai um bocadinho dos cânones, e foi dos últimos livros que tive que ler. É curioso porque o estilo dele não tem nada a ver com o teu, não é? Não. E mesmo se formos ver os 2 livros anteriores deles são muito abaixo do terceiro, o que não quer dizer nada. As pessoas vai evoluir, ou até às vezes a pessoa tem um livro muito bom e depois tem outro menos bom. É o Miguel Vial, crítico, que falou sobre este livro. Nem todos os críticos estão desatentos. Nem todos. Diz que Desmentir o Miguel tinha Vial. existido um salto qualitativo muito grande dos 2 primeiros para este, não é? Também sentiste isso? Também depois tive curiosidade de ver os outros, não é? E não gostei tanto como este. Este acho que é um livro que é muito forte e realmente esteve quase a ganhar o grande prémio do romance. Foi taco a taco, depois acabou por ser o Mário Coelho. Ele também escreveu um ensaio sobre a violência, não é? E eu acho que se calhar este livro é uma espécie de parte prática corresponde à parte prática da parte teórica. Partindo do princípio que se escreve que é sempre alguma coisa de autobiográfico e exorcizante, podia-se pensar que seria, mas não sei, nem interessa. Interessa é o livro em si. Acho que a história é forte, está bem conseguida, prende o leitor daquela forma que as pessoas têm de estar horrorizados a ver um acidente. Achas que é o perfeito? Ou seja, É um bocado. Estás a olhar para Estão a ver o acidente e não conseguem descolar e continuam. Também ficas colado nesse tipo de Não, porque eu não sou muito acidentável nem impressionável. O médico não fica assim tão fica assim impressionado. Não é suposto. Mas achei muito interessante um livro, fora do que
que se vê por aí. E até fora dos outros dois que escolheste, não é? Sim. É uma obscuridade de uma violência que os outros dois não têm. Pois. Tirando o que foi assassinado. Foi assassinado, não concordo. Assassinado com elegância. Com elegância. Não, quer dizer, e por muitos. Pois, não é? exato. Aquilo foi um trabalho de grupo também. Uma facadinha de cada vez. Enquanto que a Agatha Christie falava sobre a união para um fim, é a desunião. É a desunião total, não é? É o desmembramento até social. Uhum. É muito interessante, é muito interessante. Foi isso que te atraiu mais neste, a obscuridade e a violência do eu gosto de coisas diversas, não tenho só... Aliás, escrevo coisas diversas e se disser assim, qual destes 3 livros é que gostas mais? Não sei, gosto dos 3, nem tenho que escolher um, não é? E havia outros que eu gostava, mas como eu achei que seria útil relacionar isto com alguma coisa, alguma fase, fui escolher estes 3, porque havia... Nesse caso, o primeiro seria a infância e a descoberta da leitura. O segundo tem a ver com a tua própria escrita, não é? Porque, de certa maneira, também influenciou um dos livros. E o último já com uma fase mais recente de andar a observar outros livros e ter que ler. Isso, tentar perceber o que é que os outros... Há escritores que preferem... Não faço, foi por obrigação. Foram 2 obrigações que tive. Puseram-me no júri do Grande Prémio de Romance e depois mandaram-me um caixote com 86 livros para ler em 2 meses. E foi neste ano? Foi. Mas já conhecia o livro, já o tinha lido e depois durante 2 anos tivemos um autor todos os meses para ler, também foi uma dose jeitosa. Então foste um defensor deste livro no júri? Por acaso não, defendi o de Mário e Cláudio, mas defendi-o em segundo. Defendi-o na primeira fase, sim. Depois aquilo há uma primeira fase de eliminação, né? Depois chega-se a uma shortlist de 10, depois chegamos a uma shortlist de 5 e ele entrou shortlist 5 e tive a ser votado em igualdade, mas optei antes pelo do Mário e Cláudio, porque é assim, nem toda a gente tem jeito para apanhar pancada e murros no estômago, nem todos gostam, não é? E tem que se pesar em outras dimensões e acho que o livro do Mário e Cláudio, que era o Retrato de Rapaz, tinha outras características de encantamento, outra dimensão, aliás, porque ele faz parte de uma trilogia e acabei por achar, acho que já é muito bom para um autor que começa a estar na lista final já é um prémio. Mas pronto, acho que é tal coisa. Eu acho que a literatura é uma arte minoritária, porque a gente vai no comboio e não vê ninguém a ler um livro, vê com os telemóveis, com os computadores, não é? E dentro da literatura que eles no telemóvel estejam a ler. E na literatura há setores minoritários, por exemplo, como o policial, e como quem escreve livros assim de mais dureza é para um público mais minoritário, mais exigente, que é capaz de dar o salto para além do horror e ver a beleza que há escondida no livro, nas peças, na maneira de trabalhar para lá do efeito de choque, não é? Portanto, para ter um prémio acho que achava que estaria melhor colocado na luta final no fotofinish, mas foi até ao fotofinish. E achas que é um autor que pode deixar uma marca na literatura portuguesa? Não faço ideia, deixo isso para os críticos. Acho que este livro foi bom. Mas é um autor que passaste a seguir, ou seja, se ele publicar terei curiosidade em ver se ele faz um livro ainda pior. Exatamente. Ainda mais violento. Ainda mais. Agora é no estômago e na cabeça. Morro por todo lado. Todo lado. Como é médico, não. Isso, depois trata. Se calhar é isso. Podes fazer o diagnóstico no fim. Pois é. Passar o antibiótico e o curativo. Muito obrigada, Miguel. Vamos recordar que Crime no Expresso do Oriente, de Agatha Christie, está disponível em várias editoras e formatos, e-book. Portanto, as pessoas podem ler no comboio, no telemóvel ou em livro, com preços que vão dos 5,50€ aos 10. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, está disponível também em várias edições, com preços entre os 10 e os 20€. E Impunidade, de H.G. Cancela, está na Relógio d'Água por 16€. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição ao RSS. E se forem adeptos do policial, não deixem de passar na nossa página e deixar uma força ao Miguel e ao romance policial. Miguel, muito obrigada. Eu que agradeço. Por seres convidado para a tua casa e para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.